Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo da aula sobre árvores AVL da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados. Nas aulas anteriores a gente viu a definição de uma árvore AVL, como que é feito o cálculo do fator de balanceamento, que a gente precisa saber calcular a altura dos nós, e no vídeo anterior a gente viu como que são feitas as rotações, para manter o balanceamento de uma árvore AVL. Agora, nesse vídeo, a gente vai ver as operações de inserção e remoção de elementos de uma árvore AVL. Então, vamos lá. A inserção em uma árvore AVL é basicamente igual à inserção de uma árvore binária de busca. É claro que aqui, depois que a gente faz a inserção, a gente tem que verificar o fator de balanceamento. E, se for necessário, aplicar as rotações que a gente viu no vídeo anterior, para balancear a nossa árvore. E o primeiro passo na inserção é o seguinte: a gente vai precisar alocar um nó. Alocar um nó que vai possuir um certo valor que a gente vai inserir na nossa árvore. Quando a gente alocar esse nó, o primeiro passo é a gente descobrir em qual posição da árvore que a gente vai ter que inserir. Então a gente vai comparar esse valor com o nó raiz, e se for menor, eu vou inserir recursivamente na subárvore da esquerda. Ou se for maior que o nó raiz, eu vou inserir recursivamente na subárvore da direita. Claro que assim, pode ser feito um algoritmo recursivo ou um algoritmo iterativo, até chegar no nó folha, igual a gente viu lá na árvore binária de busca. Mas aqui a gente vai... vou apresentar para vocês só a inserção utilizando recursão. Então vamos ver a primeira parte do pseudocódigo que aloca um novo nó. Eu quero inserir um novo nó na minha raiz. Só que aí eu verifiquei a raiz é igual a null, ou seja, a minha árvore é vazia. Então o que eu faço? Esse aqui é o caso mais simples. A gente aloca um novo nó, atribui aqui os valores, o item, o elemento x que eu quero inserir, a altura da árvore, o nó, o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita, eu atribuo null e a raiz desse passa a apontar para esse novo nó, e retorna verdadeira, indicando que foi inserido. Esse é o caso mais simples. Agora, caso contrário, ou seja, se a minha árvore não for vazia, então eu tenho que verificar se o elemento que eu quero inserir, se ele é menor que a raiz ou se ele é maior que a raiz, que aí a gente vai usar a recursão. Se for igual, significa que o valor já existe na nossa árvore. E nessa implementação a gente vai retornar falso, indicando que não foi inserido. Então dessa forma a gente vai caminhar na árvore recursivamente até encontrar a posição. Então é isso que está sendo mostrado aqui nesse pseudocódigo. Olha só. Da linha... a gente vai utilizar esse ponteiro chamado atual para caminhar na árvore até encontrar a posição. Então, atual aponta para o meu nó raiz. Então, eu comparo agora o elemento x que eu quero inserir com o valor do nó atual. Se o valor desse nó for maior que o nó que eu quero inserir, o valor que eu quero inserir, ou seja, eu tenho que inserir esse elemento na subárvore da esquerda. E é isso que está sendo feito aqui. Eu vou inserir na subárvore da esquerda. Então, até aqui é a mesma coisa da árvore binária de busca. Depois que eu inserir, digamos que isso aqui retornou verdadeiro, aí o que eu tenho que fazer? Verificar o fator de balanceamento. E nas rotações a gente tinha visto que as rotações, a posição onde eu inseri, onde eu caminhei para inserir o nó, vai me dizer que tipo de rotação que eu tenho que fazer. Então, olha só. Nesse caso, se essa função inserir AVL retornar verdadeiro, significa que eu caminhei uma vez para a esquerda. E se o elemento x que eu inseri, se ele for menor que o valor que está na minha subárvore da esquerda, significa que eu caminhei duas vezes para a esquerda ao inserir esse novo elemento. Então, nesse caso, considerando que a minha árvore aqui vai estar desbalanceada, então eu inseri duas vezes para a esquerda, então eu tenho que fazer uma rotação LL para corrigir.
Agora, caso contrário, ou seja, né, se o meu elemento x ele for maior que o elemento que está na subárvore da esquerda, significa que eu inseri, né, ao inserir o elemento eu caminhei uma vez para a esquerda, nessa chamada aqui, e depois uma vez para a direita. Ou seja, eu tenho que realizar, nesse caso, uma rotação LR para balancear a minha árvore. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue descobrir qual o tipo de rotação que precisa ser feito. Agora, tem o outro caso, né? O caso simétrico, que é caso a gente inserir um elemento na subárvore da direita, né? A minha árvore ficou desbalanceada depois dessa inserção, e aí eu tenho que verificar em qual lado que foi inserido. Né? Eu caminhei uma vez para a direita, agora eu tenho que verificar se o valor que eu estou inserindo se ele é maior que o elemento que está à direita dessa árvore. Se ele for maior, significa que eu caminhei duas vezes para a direita. Né? Então, se eu caminhei duas vezes para a direita e a árvore está desbalanceada, então eu tenho que fazer uma rotação RR para balancear ela novamente. Agora, se eu inserir na subárvore da direita e o meu elemento é maior, aí vai cair nesse sinão aqui, né? Que o elemento da subárvore se ele for menor que o elemento da subárvore da direita, significa que eu caminhei uma para a direita e depois uma para a esquerda ao inserir esse nó. Então eu vou ter que fazer uma rotação RL para corrigir o fator de balanceamento. Tá? Então dessa forma a gente insere um elemento e rebalanceia, né, a nossa árvore. No fim, aqui na linha 29, a gente atualiza a altura, né, de cada nó, no caso do nó atual aqui, né, a gente atualiza a altura desse nó, porque aqui na árvore AVL a gente armazena a altura no nó, né, para a gente não ter que ficar recalculando toda vez. Então, esse passo a passo que eu falei para vocês, ele está resumido aqui nesse slide. Tá? Então, a inserção a gente realiza o rebalanceamento da árvore. Né? Aí verifica qual foi o caminho, tá? Na linha 13 e na linha 21. Tá? Aqui é todo o resumo do que eu acabei de explicar. Agora vamos ver um exemplo aqui de inserção em uma árvore AVL. Dado esse conjunto de nós, a gente quer inserir esse conjunto de nós, né, essa sequência, em uma árvore AVL. Então, olha só. Primeiro eu quero inserir o elemento 64, depois o elemento 1. Né? Aqui não tem nenhuma dificuldade. A nossa árvore continua balanceada. O problema vem depois quando eu inserir o elemento 14 aqui à direita do elemento 1. Que aí o nosso nó raiz, nó 64, vai ficar desbalanceado. Aí a gente vai precisar fazer uma rotação LR, né? Para balancear essa árvore. Então, quando a gente realizar essa rotação LR, a árvore vai ficar dessa forma. Tá? E beleza, né? Aqui estão, entre parênteses, estão os fatores de balanceamento. Tudo ok. No próximo slide, a gente vai inserir o 26, né? Que vai vir aqui, ó, à esquerda do 64. O 13, que vai vir aqui. Quando eu inserir todos esses elementos, a minha árvore vai continuar balanceada. Não vai ter nenhum problema com nenhum nó. Tá? Então, quando a gente finalizar aqui e inserir o 98, ela vai continuar balanceada ainda. Tá? O problema vai vir quando a gente inserir o elemento 85, que aí o 85 vai vir aqui à esquerda do 98. Aí, quando a gente recalcular os fatores de balanceamento, esses nós, né, o 110, o 64 e o 14, vão ficar desbalanceados. Aí o que a gente faz? O primeiro nó que ficou desbalanceado foi esse aqui, o 110. Né? Então, analisando aqui, eu inseri, a partir do 110, eu caminhei duas vezes para a esquerda, né? Para inserir esse nó 85. Ou seja, eu tenho que fazer uma rotação LL aqui. Então, o meu nó 110 ele vai vir aqui à direita do nó 98. Tá? E a gente vai ter esse resultado aqui. E recalculando os fatores de balanceamento, a minha árvore volta a ser balanceada. Agora vamos analisar como que é feita a remoção em uma árvore AVL. No geral, é a mesma coisa, né? Da mesma forma que a gente faz uma remoção numa árvore binária de busca. Claro que aqui a gente tem que, após fazer a remoção, verificar o balanceamento, né? Porque se for necessário, realizar as rotações. Mas basicamente a gente tem que seguir esses passos.
Primeiro a gente vai comparar o valor que eu quero remover com a raiz, né? Se for menor que a raiz, eu vou remover recursivamente, né, na subárvore da esquerda, ou seja, eu vou caminhar para a subárvore da esquerda. Se o elemento que eu quero remover for maior que a raiz, eu vou caminhar para a subárvore da direita, né, a fim de buscar esse elemento. E essas chamadas recursivas, né, elas vão parar em duas situações. Quando eu encontrar o elemento que eu quero remover, ou quando eu encontrar a raiz igual a null, que aí significa que o elemento não existe na minha árvore. Então, depois que a gente realizar a remoção, a gente vai ter que fazer o rebalanceamento. E o rebalanceamento é a mesma coisa que a gente viu na inserção, tá? Mas aí aqui tem uma diferença, que é o seguinte: quando a gente está removendo um elemento, por exemplo, eu removi um elemento na subárvore da direita, tá? É como se eu tivesse, de forma análoga, inserindo um elemento na subárvore da esquerda, né? Por quê? Quando eu removo um elemento da subárvore da direita, a minha subárvore da esquerda fica com uma altura maior, né? Então vamos ver aqui, vou mostrar para vocês um exemplo de como que a remoção, né, é, de certa forma, equivalente à inserção do outro lado, né? Então olha só, aqui, deixa eu dividir aqui, a gente tem à direita uma operação de inserção, tá? A gente tem que analisar de cima para baixo. À esquerda a gente tem uma operação de inserção e à direita a gente tem uma operação de remoção. Então olha só, nessa operação de inserção, a gente tinha essa árvore inicialmente, com 5 e 15, e eu inseri o elemento 25. Então quando eu inseri o elemento 25, né, aqui à direita do 15, o meu nó raiz vai ficar desbalanceado. Então o que a gente vai ter que fazer? Uma rotação RR, porque eu caminhei duas vezes para a direita, né? Ou seja, eu vou ter que rotacionar o nó 5 para a esquerda, de forma que ele fique à esquerda do nó 15 aqui, tá? Então dessa forma é aplicada a rotação RR. Quando eu faço uma remoção, né, digamos que eu tenha essa árvore inicial e eu vou remover da subárvore da esquerda, ou seja, eu vou remover esse elemento 1. Quando eu remover esse elemento 1, o que vai acontecer? A minha subárvore, o meu nó raiz, ele vai ficar desbalanceado. Então eu vou aplicar a mesma rotação RR, que foi feita aqui na inserção, para corrigir esse elemento, tá? Para corrigir o balanceamento dessa árvore. E olha só, quando a gente faz a remoção de um elemento, a gente também precisa definir quem que vai ser o substituto daquele nó, né? Porque eu posso remover um nó e esse nó pode ser que ele tenha filhos, né? Ele vai ter uma posição dele na árvore. Então eu não posso simplesmente excluir ele da minha árvore. Eu tenho que encontrar antes um substituto, tá? E para encontrar um substituto, eu tenho duas opções. Eu posso escolher ou o sucessor desse nó ou o antecessor. Quem que seria o antecessor ou o sucessor de um nó numa árvore? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui num desenho para ficar mais fácil de entender. Então, digamos que a gente queira remover o nó raiz dessa árvore, né? Mas, para remover o nó raiz, eu não posso só excluir ele. Eu tenho que achar um substituto. Quem que vai ser o substituto do nó raiz? Como eu falei, tem duas opções. Eu posso escolher ou o antecessor do nó raiz ou o sucessor. Porque a gente tem que continuar mantendo a nossa árvore como uma árvore binária de busca. Eu não posso colocar qualquer elemento, né? Todo mundo que está à esquerda tem que continuar sendo menor que a raiz. E todo mundo que está à direita tem que continuar sendo maior que a raiz. Então as minhas opções são: eu posso escolher o antecessor. Quem que vai ser o antecessor do nó raiz? Ele vai ser o nó mais à direita da subárvore da esquerda, tá? Então dessa subárvore aqui, olha só, a subárvore da esquerda, o antecessor dele é o elemento que está mais à direita, ou seja, o elemento que está mais à direita é esse elemento aqui, tá? Então esse elemento é o antecessor do meu nó raiz. E quem que é o sucessor? Digamos que eu queira
substituir o nó raiz pelo sucessor. O sucessor, no caso, vai ser, né, da subárvore da direita, ele vai ser o elemento que está mais à esquerda. Tá? Então ele vai ser esse elemento aqui, tá? Sucessor. E o que acontece? O antecessor, ele vai ser também o maior elemento que está na subárvore da direita. Tá? Na subárvore da direita ele vai ser o maior elemento. Se a gente tivesse escolhendo o sucessor, né, a gente ia escolher o elemento mais à esquerda da subárvore da direita. Então, ele seria também o menor elemento da subárvore da direita, tá? Porque é o elemento que está mais à esquerda. Vamos ver agora o pseudocódigo, tá? Então, a gente definiu aqui que a gente vai utilizar o antecessor. O antecessor é o maior elemento da subárvore da esquerda. Né? Por quê que ele é o maior elemento? Porque ele é o elemento que está mais à direita. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai utilizar dois ponteiros, tá? N1 e N2. É como se a gente tivesse o seguinte, né? Eu tenho a subárvore, eu quero encontrar o elemento que está mais à direita, né? Mas eu não sei onde termina. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou caminhar na árvore usando dois ponteiros. Eu vou chamar, o primeiro eu vou chamar de N1 e o segundo de N2. Tá? Então, eu vou caminhando. N1 recebe N2, quando eu for caminhar, né, para uma iteração. N1 recebe N2 e N2 vai receber o próximo, né, elemento mais à direita. Então, coloquei aqui errado, né? Aqui é N1. E aqui seria o N2, né, quando eu estiver caminhando. Quando eu chegar no final, o que vai acontecer? No final, eu vou ter o N1 apontando para cá, né, quando eu for chegar no final da árvore. E o N2 ele vai estar apontando para null. Né? Ele vai estar apontando para null. Então, esse é o critério de parada. Quando o meu N2 estiver apontando para null, significa que o meu N1 está apontando para o elemento mais à direita da minha subárvore da esquerda. Tá? Então, dessa forma, eu vou retornar o maior elemento dessa subárvore. Agora, para fazer a remoção de um elemento, a gente vai realizar esses passos. Primeiro, eu vou verificar se o ponteiro, né, se ele é igual a null. Né? Por quê? Né? Se o ponteiro for igual a null, significa que a árvore é vazia. Ou ela é vazia, ou eu caminhei por toda a árvore e não encontrei nenhum elemento. Né? Não encontrei o elemento que eu desejo remover. Tá? Então, nesse caso, a gente vai retornar falso, porque o elemento não foi encontrado na árvore. Agora, caso contrário, o que a gente vai fazer? Né? Eu vou ter que analisar o valor que eu quero remover com o valor do nó raiz. Né? Se for menor, eu vou caminhar para a subárvore da esquerda. Se for maior, eu vou caminhar para a subárvore da direita. Se for igual, significa que eu encontrei o nó. Aí eu vou precisar remover ele. Tá? Agora vamos ver o pseudocódigo desses três casos. Né? Se R for igual a null, retorna falso, significa que não encontrou. Né? Agora, se R for diferente de null, então ele vai cair aqui na linha 4. Aí eu vou verificar o valor. Se o elemento que eu quero remover, se ele é menor que o nó raiz. Se for menor, eu vou remover recursivamente na subárvore da esquerda. Né? Se for maior, eu vou remover recursivamente da subárvore da direita. Tá? Aí o que acontece? Removi o elemento. E o que eu tenho que fazer? Analisar o fator de balanceamento. Quando eu analisar o fator de balanceamento, aí eu vou verificar, antes, na inserção, a gente verificava o caminho que a gente fez para inserir o nó. Né? Mas aqui na remoção não é assim que a gente vai fazer. A gente vai analisar a altura do nó, para saber qual que é das subárvores, qual que tem a maior altura. Aí essa é outra forma de verificar qual que é o tipo de rotação que eu vou ter que fazer. Tá? Então eu vou mostrar um desenho aqui para vocês que vai ficar mais fácil de entender. Então olha só, analisando essa imagem a gente vai conseguir entender melhor. Digamos que eu removi dessa árvore esse elemento aqui, tá? Que está marcado em vermelho. Quando eu removi esse elemento, o meu nó raiz ficou com o fator de balanceamento igual a 2. Tá? Aí o que acontece?
nessa situação, a gente removeu o elemento que está à direita do nó raiz, né? Que eu estou chamando aqui de R. Então, a gente vai cair nessa condição aqui da linha 12. Né? Eu chamei a função que remove o elemento da subárvore da direita. Né? Então, na linha 13, verificou o fator de balanceamento, ele é maior ou igual a 2. Então, a gente vai ter que rebalancear. Agora, qual tipo de rotação que eu vou ter que fazer? Então, eu analiso as subárvores. Tá? Mas qual subárvore? A subárvore do filho direto? Não, a gente vai ter que analisar, né, as subárvores netas, né, digamos assim. Então, olha só, o que vai acontecer? Eu vou ter que verificar das subárvores, no caso, deixa eu marcar aqui em verde, essa subárvore e essa subárvore. A gente vai ter que comparar as duas, tá? E verificar qual delas que tem a maior altura. Então, olha só, no caso aqui, essa subárvore é a subárvore R ponto esquerda, ponto esquerda. Por isso que eu disse que é os netos do meu nó raiz, né? E essa aqui é a subárvore, né? Essa aqui é a subárvore R ponto esquerda, ponto direita, né? Do nosso nó raiz. Então eu vou ter que comparar a altura delas. Nesse caso aqui, a altura da R ponto esquerda, ponto direita é maior que a altura da R ponto esquerda, ponto esquerda. Aí o que vai acontecer? Né? R ponto esquerda, ponto direita é maior, né? Então essa condição não vai ser verdadeira, então vai cair aqui, ó. Então eu preciso fazer nessa situação uma rotação LR, tá? Então é como se eu tivesse inserido um elemento, vou marcar aqui o caminho, né? É como se eu tivesse inserido um elemento nesse caminho, tá? Então eu vou ter que fazer uma rotação LR, porque eu caminhei para a esquerda e para a direita. Tá? Então é outra forma da gente analisar. Aí agora, tudo isso que eu expliquei para vocês está nesse slide aqui, tá? Que cada trecho de código ali faz. Tá? Mas o algoritmo aqui ele ainda não finalizou. Por quê? Esses casos aqui, né? O caso 2 está tratando se a minha árvore é vazia ou se o elemento não foi encontrado. O caso na linha 4 e na linha 11, eles estão tratando as chamadas recursivas, né? Porque eu estou fazendo uma chamada recursiva aqui. Mas em nenhum desses casos está tratando quando eu encontrar o elemento que eu quero remover. Ou seja, quando x for igual a r.item. Então está faltando ainda remover o elemento efetivamente, né? E é isso que vai ser feito aqui nesse trecho de código. Então ele continua aqui, olha só, na linha 19, ele continua. E agora o que vai acontecer? Se o elemento que eu quero remover ele é igual ao elemento que está no nó, ou seja, eu vou ter que remover ele. Nesse caso, tem duas situações possíveis, que é o seguinte, eu quero remover o elemento que está como nó raiz de uma subárvore, e esse nó raiz ele só possui um filho. Tá? Então esse é o caso mais simples que está sendo tratado aqui na linha 20. Se ele só possui um filho, então o filho vai substituir o nó raiz, né, dessa subárvore que eu quero remover. E é isso que está sendo feito aqui. Tá? O filho ou da esquerda ou da direita vai substituir, né, o filho existente e eu desaloco o nó raiz. Então, resolvido. Agora, na linha 27, a gente tem que tratar o caso, né, o nó que eu quero remover, ele possui dois filhos. Se ele possuir dois filhos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o antecessor, usando a função que a gente viu no slide anterior, que procura maior. Então eu vou ter que descobrir quem que é o antecessor daquele nó, e o antecessor, o valor do antecessor vai ser o novo valor da raiz. Então é isso que está sendo feito aqui na linha 29. Eu estou copiando o valor do antecessor para o nó raiz. E em seguida, na linha 30, eu estou removendo o antecessor, né? Porque eu já copiei o valor. Então eu vou remover ele aqui na linha 30. Depois que eu fiz isso, né, achei o antecessor, substituí ele no nó raiz. Agora eu tenho que verificar os fatores de balanceamento. Tá? Que aí eu tenho que verificar a altura dos nós, como no desenho que eu mostrei para vocês, qual subárvore que tem a maior altura, que aí eu vou saber qual tipo de rotação que tem que ser feita.
uma rotação LL ou uma rotação LR, tá? E dessa forma a gente finaliza, né? Aqui, se o nó raiz é diferente de null, aí eu tenho que atualizar ainda a altura dele, tá? A mesma coisa aqui também na linha 39. Tem que atualizar a altura do nó raiz. Dessa forma, se removeu, retorna verdadeiro, tá? Aí finaliza a função que remove um elemento. No próximo slide, a gente tem a explicação, né, linha a linha, do que eu acabei de mostrar para vocês ali também. Tá? Então, aqui vocês vão conseguir também lendo, ter a mesma explicação do que eu acabei de falar. Agora, o que vai acontecer? Né? Terminado o processo de remoção, a gente tem que atualizar a altura e retornar verdadeiro, né? Caso removeu o elemento. Se não encontrou o elemento, retorna falso. Tá? Agora, aqui tem alguns exemplos que a gente vai conseguir entender melhor. Tá? Só visualizando, a gente já consegue perceber qual tipo de rotação que a gente vai precisar fazer. Tá? Vou tentar mostrar para vocês. Então, olha só. Aqui a gente tinha essa subárvore, essa árvore inicialmente, e eu removi um elemento aqui, tá? Na subárvore da direita. Aí o meu nó raiz ficou desbalanceado. Então, nesse caso, é feita uma rotação simples, tá? Uma rotação simples à direita. Então, o nó A ele vai passar para cá, né? À esquerda do nó B. Mas por que é uma rotação simples? Porque as duas subárvores aqui de B, elas possuem a mesma altura, tá? Elas possuem a mesma altura, essas duas subárvores aqui. Então, nesse caso, se as duas subárvores tiverem a mesma altura, então eu vou fazer uma rotação simples, tá? Nesse caso aqui. Aí o B, A passa a ser filho à direita de B e B passa a ser o novo nó raiz. Dessa forma a gente corrige o balanceamento. Então, olha só, vamos ver aqui com um exemplo. A gente tinha essa subárvore. E a gente removeu aqui o elemento 60. Esse elemento aqui. A gente removeu o elemento 60. Aí o que aconteceu? Né? O meu nó raiz ficou desbalanceado. Agora, que tipo de rotação eu vou ter que fazer? Aí eu tenho que analisar, né, das subárvores netas aqui do meu nó raiz, que no caso são essas duas subárvores. Eu tenho que verificar qual que é a altura. Né? A que tem maior altura. As duas têm a mesma altura. Então, é uma rotação simples. Como se eu tivesse caminhado duas vezes para o mesmo sentido. Tá? Então, aqui eu tenho que fazer uma rotação LL. Rotacionar 46 para a direita do nó 20. Tá? Aí, olha só. Passando 46 para a direita do nó 20, vai acontecer isso. O 20 vai ser o novo nó raiz. Né? E o 46 recebe essa subárvore aqui como filha, né? À esquerda. Tá? Então, dessa forma, corrige o balanceamento. Agora, outro tipo de rotação que a gente vai ter que fazer. Olha só. Imagina que a gente tinha essa subárvore, né? E removi um elemento aqui da subárvore da direita. E as subárvores de B, elas têm uma diferença. Na altura. Aí o que eu vou fazer? É como se eu estivesse inserindo um elemento, deixa eu marcar aqui, né? É como se eu estivesse inserindo um elemento nesse sentido aqui, ó. Esquerda, aí eu vou olhar a subárvore que tem a maior altura, que no caso aqui é a subárvore da esquerda, né? Então é como se eu estivesse inserindo um elemento nesse sentido, porque essa subárvore tem uma altura maior que essa. Né? Essa subárvore neta, né? Tem uma altura maior que essa. Tá? Aí o que eu vou ter que fazer? Uma rotação simples. Tá? No caso aqui é uma rotação simples à direita. Que é isso que está acontecendo aqui. Ó. A vai passar por uma rotação simples à direita e B passa a ser o novo nó raiz. Né? Por quê? Porque a altura da árvore neta, né, de A, tá? É maior. Vamos ver agora um exemplo, olha só, com os valores. Né? Nesse caso aqui foi removido o elemento 39. Esse elemento aqui foi removido. Né? Aí agora o que eu tenho que fazer? Né? Removi o elemento, né? Eu tenho que analisar as subárvores netas da minha subárvore raiz. Então a gente tem essa subárvore e essa subárvore. A subárvore que tem maior altura é essa aqui. Então é como se eu estivesse inserindo um elemento, né,
e caminhando à esquerda e à esquerda, tá? Aí nesse caso, o que eu preciso fazer? Rotacionar o 37 para cá. Ele vai passar a ser filho da direita do 26. E é isso que está sendo feito aqui, ó. 37 vai vir para cá, ele vai herdar esse filho, né? E ele passa a ficar à direita do 26, que passa a ser o novo nó raiz. Tá? Então isso que acontece. O outro tipo de rotação que a gente vai precisar fazer está aqui nesse slide. Olha só, digamos que a gente removeu um elemento da subárvore da direita, né? E a gente teve esse resultado aqui. E o que acontece? Essa subárvore, no caso, essa subárvore aqui, ela ficou com a altura maior que essa. Tá? Se a altura dessa subárvore ficou maior que essa, é como se a gente tivesse inserido um elemento nesse sentido, né? Caminhando uma para a esquerda e outra para a direita. Então eu vou precisar, nesse caso, fazer uma rotação dupla. Tá? Olha só. Então a nossa subárvore ficou dessa forma, né? Essa altura maior que essa, né? Aí o que vai acontecer? Essa altura aqui é maior que essa, então é como se eu tivesse inserido um elemento nesse sentido, né? Então eu vou precisar fazer uma rotação dupla, né? Na rotação dupla, a gente vai ter essa situação aqui, né? A, B e C. Aí eu faço uma primeira rotação alinhando os elementos. Eu vou ter A, o C e o B. E depois, né, eu rotaciono A para ficar à esquerda, desculpa, à direita de C. Então eu vou ficar C, B e A. Tá? Então dessa forma a gente tem uma rotação dupla, que foi isso que aconteceu aqui. Tá? E aí a gente corrige o balanceamento. Agora vamos ver um exemplo. Olha só, a gente tinha esse elemento, essa árvore, e a gente quer remover aqui o 52. Tá? Removemos o 52. Aí o que aconteceu? Essa subárvore ficou com a altura maior que essa. Tá? Então, como eu disse, é como se a gente tivesse inserido um elemento nesse sentido. Esquerda, depois direita. Tá? Então, isso já indica que eu vou ter que fazer uma rotação dupla. Tá? Como que vai ser feita essa rotação? Né? Aqui a gente tem o 44, o 22 e o 28. Né? Então, primeiro alinha os elementos. Eu vou ter 44, 22 e o 28. Né? Primeira rotação, não vou colocar subárvores aqui, senão não vai caber. Né? Primeira rotação a gente alinha. Então vai ficar 44, 28 e 22. Né? Fica dessa forma, alinhado. Depois, o que a gente vai fazer? Rotaciona o 44. E o 28 passa a ser nova raiz. Tá? E aqui é o que? 44, né? 44. Tá? Então a gente chega nesse resultado. E a nossa árvore vai estar balanceada. Então a gente viu todos os casos quando a gente está removendo um elemento da direita. Tá? Todos os exemplos aqui a gente removeu, olha só, um elemento da subárvore da direita. Tá? Agora, quando a gente for remover um elemento da subárvore da esquerda, vai ser o mesmo caso, só que simétrico. Né? Então olha só, aqui a gente está removendo um elemento da subárvore da esquerda. Né? E nesse caso aqui, as minhas duas subárvores, essa e essa, elas têm a mesma altura. Então, é como se eu estivesse caminhando no mesmo sentido. Aí nesse caso, basta fazer uma rotação simples. Tá? Porque as duas subárvores aqui, elas têm a mesma altura. Se elas têm a mesma altura, é só eu fazer uma rotação simples aqui que resolve o problema. Tá? Que é o que aconteceu aqui. Né? Removi o elemento, vou girar o A para ser filho à esquerda de B. Tá? Então, essa é uma rotação simples, porque as duas subárvores têm a mesma altura. Agora, outro tipo de rotação, né, de remoção, é quando a gente remove o elemento e as subárvores, aqui as netas, elas têm alturas diferentes. Tá? Então, nesse caso aqui, a C tem uma altura maior que essa subárvore da direita. Então, é como se eu tivesse, né, essa aqui, ó, ela tem uma altura maior que essa. Então, é como se eu tivesse
inserindo um elemento nesse sentido, né? Aí nesse caso eu vou precisar fazer uma rotação dupla, tá? Que é o que aconteceu aqui, né? Olha só, a gente tinha A, B, C, aí o que que acontece? A, B e C, né? Aí vai ficar, faço a primeira rotação, vai ficar A, C e B, né? E a segunda rotação vai ser C, A e B, tá? Rotação dupla. Aí corrige o fator de balanceamento. Então aqui agora a gente tem outro caso, né? Outro caso, remover um elemento da árvore da esquerda. E o que que acontece? Remover o elemento. Essa subárvore é menor, a altura dela é menor que essa, né? Então é como se eu estivesse inserindo um elemento nesse sentido, tá? Aí o que que eu vou precisar fazer? Uma rotação simples. Eu tenho que rotacionar A para cá, né? E B passa a ser o novo nó raiz. Então é só analisar a altura das subárvores, que aí a gente consegue descobrir que tipo de rotação precisa ser feita, tá? Isso a gente consegue ver visualmente. Aqui tem o livro de referência que eu tenho utilizado nesses códigos, né, nos pseudocódigos também. Aqui tem o código-fonte, onde vocês podem analisar algumas listas de exercícios. Também tem uma videoaula do professor André, autor desse livro, e uma videoaula da Univesp também, que pode ajudar muito vocês. Caso vocês ainda tenham muita dificuldade para analisar, né, para realizar essas inserções e remoções e as rotações, tem um link aqui muito interessante, tá, dessa universidade, o SFCA, do professor David Gales. Ele possui uma animação onde vocês conseguem ver, tá, como que é todo o processo de inserção e remoção. É muito interessante, eu recomendo fortemente que vocês analisem esse link. Então, muito obrigado pela atenção de todos, né, e até o nosso próximo vídeo.